Durante esse processo de terapia, você entendeu que você estava no corpo errado? Sim, foi nesse período. Mas você ainda eu já tinha mais de 30 anos. Você não tinha se visto como mulher ainda? Não. Até então... Quando você foi para a Europa? Isso, eu te contei ontem que foi o marco, né, o divisor de águas, foi quando eu fui fazer um curso na Europa. Eu fiquei uns 20 dias em Madrid, e era um curso de dança, porque eu também sou professora de balé clássico. E nesse período eu participei no final de semana de uma festa, era uma festa drag, que tinha alguns bailarinos, alguns rapazes que faziam arte drag, né? E eles indo produzindo, tudo uma questão de brincadeira, né? E eu falei, não, vamos lá, topo. Até então eu nunca tinha me vestido, né, aqui no Brasil, nunca tinha passado por essa experiência. E quando eu estava pronta, me olhei no espelho e falei, né, caramba, é isso que eu quero para minha vida. Essa sou eu. Essa sou eu, né? A questão de você se olhar e se reconhecer. E foi nesse momento, foi o ápice, que eu falei, não, agora é o momento que eu vou transicionar. Olá, pessoas amadas, eu sou a Márcia, terapeuta floral, e hoje, nesse episódio, eu vou conversar com duas pessoas muito especiais. A Gabi, minha professora de yoga, estudiosa da anatomia do yoga, das emoções, e Andréia Moreno, que antes de apresentar a Andréia, eu quero ler um trecho do livro Felicidade, da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu amo de paixão, que é o que vai nortear o nosso episódio de hoje. Ser quem se é e dar sentido à existência é uma caminhada longa e desafiadora. Mas o mais extraordinário é que a felicidade verdadeira é encontrada exatamente nessa trajetória. Então, eu trago para vocês hoje a minha convidada especial, que é a Andréia Moreno, e eu vou ler aqui o currículo dela, que é muito legal. Formada em jornalismo, publicidade, propaganda e letras, em balé clássico. Hoje, atualmente, ela é professora na rede estadual e é uma mulher trans. Minha amiga querida, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Márcio, o convite, é uma delícia. A gente sempre conversa bastante, mas hoje oficializando, né, esse papo aqui. E contar a tua história, né? Exatamente. Como é que foi isso? Me conta, porque a gente vive, o Brasil está entre os países que mais matam trans. Uhum. E a gente falou sobre isso outro dia, né, no nosso papo. O homem vai à lua, ele consegue se falar à distância e ainda se mata trans. Ser humano, né? Um adendo, né? O Brasil é o país que mais consome, né, conteúdo trans, desde pornografia até, enfim, e também mata. Então existe aí uma discrepância, né? Por quê? Ao mesmo tempo que tanto se consome, também se procura, né? Entra nessa questão fetichista e também se mata, se comete abusos, tal. A mente humana é terrível. Infelizmente. Mas a sua história é maravilhosa. Eu quero que você conte pra gente em que momento você entendeu que você estava no corpo errado. Eu posso falar desse jeito? Claro. Uhum. A gente hoje aqui na nossa conversa vai falar também sobre algumas coisas, alguns termos que a gente usa errado, né? Eu estava falando com você, falei, Andréia, vamos falar do transexualismo. E você disse não. Então, primeiro diz, como é que se fala? Tá, tanto a transexualismo, né? Homossexualismo, lesbianismo, tudo que termina com esse prefixo, esse sufixo ismo, né? Ele tem essa conotação de patológica, né? E conforme o tempo aí, a partir do final da década de 90, foi considerado, né, fora das patologias do Ministério da Saúde, a homossexualidade, o lesbianismo, né? E há pouco tempo aí também a transexualidade. Então, a gente não usa mais o sufixo ismo, né? Hoje em dia a gente comumente usa apenas como uma condição, mesmo genética, ou condição de vida, né? Que a pessoa se encontra, se identifica, então transferindo, né, o ismo para transexualidade, homossexualidade,
que aí fica uma maneira mais leve de ser tratado o assunto. Que delícia! Já comecei aprendendo. Então me conta, em que momento você entendeu que você estava no corpo errado? Bom, inicialmente eu não tinha ideia, né? Que idade você tem, ideia? Eu tô com 37. Comemorando hoje o seu aniversário, que a gente tá gravando, né? E eu me descobri uma mulher trans aí no meados de 30, 31 anos. Por quê? Eu comecei a frequentar terapia, psicólogo, psiquiatra, devido a uma série de patologias que eu desenvolvi, síndrome do pânico, ansiedade, pela falta da minha mãe, né? Minha mãe faleceu faz 8 anos e eu procurei ajuda nessa situação. Antes disso, você... aí me ajuda na pergunta, né? Como é que você se definia? Né? Como é que era a tua sexualidade? Eu sempre me atraí por homens, né? Então, eu me considerava um rapaz gay, homossexual, né? E até então eu levava a vida assim, alguma certa estranheza com o meu corpo, eu nunca me sentia muito à vontade, mas deixava isso de lado. Não Se era... a gente considerar que você nasceu na década de 80, não existia uma clareza nas coisas, né? Então era confuso para todo mundo. Exato. E não tinha também tanto acesso, né? Hoje em dia você quer fazer uma busca, você entra no Google, tal, você vai atrás de pesquisadores do assunto, tal, e não tinha isso. Imagina, eu fui ter acesso ao computador, eu já tinha 15 anos por aí. Mas aí você, como gay, como é que foi com os teus pais? Você tem um irmão também? Como é que foi dentro de casa? Não, quanto a isso era tranquilo, né? Eu me assumi com 11 anos, eu já tinha certeza disso. Mas assim, toda a família, né? Todo esse histórico social, o que era? Ai, tudo bem, seja gay, mas seja homem. Né? Existia um preconceito muito grande. A figura da mulher trans era muito ligada à marginalidade, né? Infelizmente. Hoje, ainda bem, a gente vive um momento em que as mulheres trans estão com as portas mais abertas, enfim. Nessa época, não. Então, através da terapia, eu fui para tratar a ausência da minha mãe, né? Fui em busca 2015, que ela foi embora. Ela foi embora, isso. Eu fui cuidar dessa ausência, né, buscar conforto. E aí, no meio do caminho, eu comecei a fazer algumas sessões de, não hipnose, regressão, né? E aí, nesse período, eu voltei para minha infância, eu me voltei muito né, que esse período foi bem introspectivo para mim. Sabe aquele momento que você há tanto tempo não olha para dentro de si? E eu consegui olhar e lembrei da minha infância muito reprimida, né? Eu tinha aí meus 5 a 8 anos, eu acredito que foi o período mais crítico da minha vida, assim, em relação à repressão, a estereótipos e tal, né? Que eu queria passar uma maquiagem, eu via minha mãe se produzindo, usando salto, eu queria muito. Por outro lado, eu ouvia, né? Na minha época, eu não tive primos da minha idade, eu era uma criança meio que sozinha, eu tinha primos bem mais velhos, né? Ou bem pequenininhos, bem bebês, né? Que é a faixa etária do meu irmão, ele já teve muitos primos da faixa etária, e eu não. Ele é mais novo. Mais novo. E aí eu era uma criança assim de muito ouvir e pouco falar. Então eu fui absorvendo essas informações, né? E para mim bastou. Eu entendi naquele momento que o meu desejo tinha que ser reprimido na infância. Eu não podia seguir com ele para não causar uma decepção familiar, para não trazer uma tristeza para os meus pais, porque eu via sempre o quê? A travesti fazendo um programa na esquina. A travesti vendendo droga. Então, assim, né? Uma criança... Era pejorativo, né? Se eu pensasse, eu tenho que ser alguma coisa que traga bem-estar para minha família. Isso não é. Isso não é. Porque, ou seja, os estereótipos. Não haviam boas referências, né? Infelizmente. Final da década de 80, no começo de 90 e tal. E aí eu me reprimi de uma tal maneira que eu deixei isso de lado na minha vida, né? Eu coloquei isso, coloquei numa caixinha e fechei. Mesmo com todas essas questões, ou seja, mexer com isso doía muito, né? Tá lá guardado. Você estudou, você seguiu sua vida, você construiu uma carreira, né? Isso para mim é encantador, porque é difícil viver. A existência não é fácil. Eu acho que o grande segredo
da existência é você conseguir administrar as suas dores e não desistir, não parar de andar. Caminhe e o caminho se abrirá e você continua andando. Sim, sim. Né? Como é que o yoga vê isso? Né? Esse dharma, né? O seguir. Como é que funciona isso, Gabi, no yoga? Enquanto a Andrea falava, eu estava pensando aqui que esse corpo como expressão da vida, né? Não somos o corpo, somos essa vida que tem esse corpo, né? Físico. Mas como esse corpo, enquanto expressão da vida, se manifesta e quando a gente não está confortável com ele, o que traz, né? E essa tomada de decisão, né? Com tudo que você contou, desse processo da sua mãe e aquilo que a gente estava conversando ontem, né, Márcia? Dos poros abertos, né? A gente se relaciona com as humanidades, com os buracos, com o poro aberto. E nesse momento de poro aberto, você sentiu que essa transformação precisava chegar, né? Para que sua expressão pudesse acontecer através do corpo. É muito bonito isso. E essa resiliência, né? A gente perceber esse processo, abraçar as impermanências, muitas vezes o caos, né? Consertar o carro com o carro andando. Sim, a vida é isso. O mundo não para a gente lidar com as nossas questões, né? Então, como a gente vive acolhendo o que a gente sente, mas nesse propósito, nesse dharma, né, da nossa vida de continuar pedalando, de continuar caminhando, né? A vida acontece no processo. É no caos que a gente encontra as respostas. Sim. Que foi isso que aconteceu, porque você foi fazer terapia buscando a falta da sua mãe. Trabalhando essa ausência, A sua mãe foi embora muito rápido, né? Foi em uma semana. Em uma semana ela adoeceu e faleceu. Então foi um trauma muito grande, né? Ninguém esperava. Quando você tem... Até comparei contigo ontem, né? A minha avó foi o oposto. Ela ficou 8 anos na cama e tal. Então a gente, em algum momento, esperava que ela fosse partir. E, assim, a gente até desejava que ela descansasse. Né? Porque era algo muito dolorido pro corpo, tal, enfim. E a minha mãe não, foi o oposto. Então, assim, uma morte sem despedidas. Sem despedidas. Eu compartilho da mesma história. Minha mãe também partiu sem despedida quando ela tinha 46 anos. Isso é muito forte, né? E a gente, quando fica diante de uma situação dessa, de perder a mãe de repente, sem um momento de despedida, é um buraco que fica ali aberto. E toda a história vai reverberando de alguma forma, né? O professor Hermógenes fala, que é um grande mestre de yoga, ele fala que o rio ganha força nas quedas, né? Então, nesse momento de tanta dor, com o passar do tempo, você vai ressignificando e entendendo o que você veio fazer nesse mundo. Porque é uma questão, né? Quando a gente perde a mãe, que é uma figura tão importante na nossa vida. É a pessoa que conta as nossas histórias, né? Parece que, eu falei disso outro dia, inclusive, parece que quem você que contava com propriedade foi embora, se calou. Né? Quem que vai contar de onde a gente veio? Né? É isso. E a gente perde uma parte nossa, assim, né? E aí, perde o Porto Seguro. E aí é nesse momento também que várias questões vão chegando e você você entendeu o que você precisa. Porque assim, o yoga, ele traz pra gente, assim, muito claro, com muita lucidez, porque as pessoas às vezes pensam assim, o yoga é ficar assim super zen. Sim, é ter calma, é ter tranquilidade, mas também o poder de ação, a lucidez, a clareza. O que eu preciso? Né? O que eu preciso? A gente pensa muito, é pensar menos e sentir mais, perceber o que esse corpo precisa, né? O que você está precisando agora. Então, é atingir esse estado sutil de percepção. E nessa perda, nesse luto, o Star of Bethlehem é o floral que não pode faltar nesse processo de fechamento de ferida. E o óleo essencial de mirra, ele é muito poderoso também quando você usa, quando você inspira ele. E aí tem mais coisa, né? Porque você foi fazer a terapia para tratar essa dor, essa perda. E o que você encontrou? Então, aí eu estava nesse período de assimilação do que eu fui quando criança, né? Eu comecei a tentar assimilar isso, que do nada caiu como uma tempestade na minha vida. E agora, né? Como assim? Eu sempre quis ser uma mulher, né? E aí veio à tona, eu não sabia lidar com isso, eu fiquei um período aí falando sobre o assunto com meus terapeutas e
tentando me entender e buscando... Durante esse processo de terapia, você entendeu que você estava no corpo errado? Sim, foi nesse período. Mas você ainda Eu já assim, tinha mais de 30 anos. Você não tinha se visto como mulher ainda? Não. Até foi então... Quando você foi para a Europa? Isso, eu te contei ontem que foi o marco, né, o divisor de águas foi quando eu fui fazer um curso na Europa. Eu fiquei uns 20 dias em Madrid, e era um curso de dança, porque eu também sou professora de balé clássico. E nesse período eu participei no final de semana de uma festa, era uma festa drag, que tinha alguns bailarinos, alguns rapazes que faziam arte drag, né? E eles me produziram, tudo uma questão de brincadeira, né? E eu falei, não, vamos lá, topo. Até então, nunca tinha me vestido, né, aqui no Brasil. Nunca tinha passado por essa experiência. E quando eu estava pronta, me olhei no espelho e falei, né, caramba, é isso que eu quero para minha vida. Essa sou eu. Essa sou eu, né? A questão de você se olhar e se reconhecer. E foi nesse momento, foi o ápice, que eu falei, não, agora é o momento que eu vou transicionar. Para mim, assim... Tá tudo, todos os pingos caíram nos is, e esse é o momento. Aí eu voltei pro Brasil. Informação? Porque, né, quem são os profissionais? Quem cuida disso? Porque uma coisa, um parênteses, o Hospital das Clínicas, tem muito jovem que começa por conta própria tomar hormônio, né, isso é muito sério, uns se arrependem, outros tomam a quantidade errada. Então o HC tem um programa onde jovens, eu acho que de 15, 16 anos, passam por um processo de acompanhamento, né? Isso é muito incrível, mas quando você tem 30 anos, como é que funciona? Então, aí eu teria essa opção, né, de fazer todo o processo via SUS e com mais tempo, né? No caso aí, porque o SUS oferece esse tratamento. Existem algumas CRs, né, que são centros de referências. Em algumas cidades do interior, aqui em Campinas, nós temos também, que é o CRT, Centro de Referência Transgênero. Mas aí, no caso, eu teria que ter um pouco mais de paciência, aguardar todo o processo de maneira mais lenta, né? Eu já tinha aí um período de 2,5, 3 anos de terapia, então eu já estava sendo assistida. Então, assim, eu já ia, de certa maneira, sair na frente, porque eu já tinha esse acompanhamento, né, dos meus terapeutas, meu psicólogo, meu psiquiatra. Porque você estava decidida a mudar totalmente. Isso. E nesse período eles me acompanharam também, né? Então, assim, eu já tinha laudos, eu já tinha acompanhamento. Então, assim, eu voltei para o país e comecei a fazer... Mudei. Muito burocrático, por sinal, né? O que eu não demorei para operar, eu demorei para mudar nome. Eu fui conseguir minha nova certidão de nascimento agora em 2021. Tipo, praticamente 2 anos depois que eu já tinha operado. É muito burocrático. É gratuito hoje em dia, mas é muito burocrático. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a fazer todos os processos, né? Procurar endócrino para ser assistida também nessa questão hormonal. O que acontece? Hoje em dia, você começa a se automedicar, né? Porque as farmácias não exigem, né? Você compra hormônio, e independente toma da dose, isso, vai tomando. e está se arriscando aos efeitos colaterais, né? E dentre eles, trombose até a morte, né? Então, assim, é importante ter sempre um profissional assistindo você. Então, eu comecei todos os processos, laser, minha primeira cirurgia foi implante capilar, tal, enfim. Até hoje foram 6. E eu tô... Você fez me ajuda a falar a palavra redesignação sexual. Você operou. Uhum. Então você é uma mulher completa. Anatomicamente, sim. E aí, quando você voltou, porque você foi operar numa outra cidade, num outro estado, você voltou e já não tinha mais a sua mãe, você ainda morava com teu pai. Isso. E como foi? Porque teu pai já estava acompanhando esse processo. Já. Né? Mas ele ainda, como não tinha tido a redesignação, isso. Né? E como foi isso quando você voltou? É que eu comentei contigo ontem, né? Quando você faz um implante mamário, né? Um laser, deixa o cabelo crescer, existe sempre aquela ponta de esperança, né? Uma hora vai cortar o cabelo, pode se arrepender, tira o implante e tal, volta a ser menino.
né? E aí, a partir do momento que você faz a redesignação, é um caminho que você volta. Por isso que é muito importante. Hoje em dia eu entendo o quão importante é o parecer, né, psiquiátrico, que assim, não basta você ter o financeiro, né? Chega lá na equipe médica, quero operar, tá aqui. Não, é necessário você ter o mínimo de 2 anos de acompanhamento. E tem muitas meninas que comentam comigo, eu também ficava assim, ai, que bobeira, né? E hoje eu entendo por quê, porque é um caminho sem volta. E se você se arrepende? Você não pode se arrepender, né? Você tem que estar muito ciente disso, muito convicta, né? Ter certeza de que você quer, né, prosseguir a vida dessa maneira. Então, eu fui para o Rio, operei, e quando eu voltei em casa, eu perguntei para o meu pai, né? Pai, aconteceu isso, isso e isso, daqui para frente eu vou seguir assim minha vida, né? E perguntei para ele, então, eu posso continuar morando com o senhor? Como que nós vamos ficar? E assim, algo que mexeu muito comigo foi que ele disse, independente do que você fizer da sua vida, independente do que você for, eu serei sempre seu pai. Então, a gente precisa disso, não precisa? Acolhimento. Desse acolhimento. Então, assim, né? para mim foi... Eu não preciso de aceitação, eu não preciso de respeito, eu não preciso de que ninguém, né? Porque para mim, o meu pai dizendo isso, para mim bastou, sabe? Então, para mim, assim, eu tô feliz, eu tendo esse apoio, né, dele, o resto a gente nem se importa. E aí, a gente tem um outro episódio que você operou inteira agora, né? Linda. Só que tem um episódio também que me chamou muito a atenção e que eu nunca imaginei. Quando você operou, os psicólogos e psiquiatras te passaram uma mensagem. Conta isso pra gente. Isso eu acho até um pouco... foi um período meio discrepante da minha vida. Por quê? Quando eu cheguei, né, eu operei no Rio de Janeiro, fiquei em torno de 2 meses lá, entre cirurgia e repouso, período de observação. Porque é uma tal. baita cirurgia, né? É muito invasiva, né? Você perde muito sangue, são 10 horas de cirurgia, 5 dias de internação, tal. E aí, eu fiquei, além disso, mais 20 dias no Rio, aguardando observação, né? Aluguei um quarto de temporada, uma kitnet, e fiquei lá até receber alta. Aí, quando eu voltei, eu retomei meu processo de terapia e tal. E o que eu ouvia? Ai, André, você segue daqui para frente a sua vida. O passado ficou para trás, agora você é uma mulher. Por sinal, você é uma mulher em todos os âmbitos, né? Esquece o passado. Você é mulher e ponto final. O que eu fiz? Eu comecei a conhecer pessoas, comecei a interagir de maneira que eu não tivesse esse passado, né? Mas aí que eu notei que a sociedade não é assim, né? O meio social da gente não esquece, né? A gente é cobrado, a gente é lembrado o tempo todo. Não, você não é mulher. Por mais que eu tenha uma anatomia feminina hoje em dia, eu recebo, assim, eu sou invalidada, a palavra certa, diariamente, né? Eu recebo olhares, enfim, reprovações, tal. E eu conheci nesse período, infelizmente, né, algumas pessoas, né? Eu sou uma mulher hétero hoje em dia. Eu deixei de ser um rapaz homossexual e sou uma mulher heterossexual. Vamos deixar bem claro aqui, porque identidade de gênero, né, é como você se enxerga, é como você se reconhece. Você, Márcia, é uma mulher cisgênero, porque você nasceu no sexo biológico feminino e você se reconheceu, você se enxerga assim, né? Eu não, eu sou uma mulher transgênero porque eu mudei, né? Eu transicionei para o gênero feminino, do masculino para o feminino. Aí a orientação sexual é um outro assunto, né? É por quem você se atrai. Então, eu sempre gostei de rapazes, de homens, né? Então, antes eu era um rapaz homossexual, hoje eu sou uma mulher hétero. Então, mesmo sendo transgênero, eu poderia ser bissexual, gostar de ambos os gêneros, eu poderia ser pansexual, enfim, ou lésbica mesmo. Conheço várias histórias aí na internet que existem mulheres trans que são lésbicas, né? Mas eu sou hétero. Enfim, e aí... acabei perdendo a noção.
você foi namorar E com aí uma mulher, né? Eu sou uma Isso, mulher que exatamente. namora como, né, mulher com Isso. homem, só que aí, Eu acabei conhecendo pessoas erradas, pessoas de porque mentalidade pequena. quando entendia o que era transgênero, Uhum. você chegou a ser agredida, alguma coisa? Não, ainda bem que não. Corri o risco, né? Porque a partir do momento que eu conheci alguém num barzinho, numa balada, saí com a pessoa, passei a noite com aquela pessoa, aí acontecia o quê? Eu morava no interior, né? No leste paulista. E lá, assim, uma cidade bem menor, e acontecia o quê? Passado alguns dias, uma semana, o rapaz vinha assim, comentar com alguém, e aí contavam sobre mim. Não, mas ela é trans, tal. Mas como assim, né? Primeiro tem aquele susto, porque, né? O E que eu como vi você lá, se o que sentia? eu interagia é uma mulher, é anatomicamente uma mulher. E aí brigavam Tem com uma você? vagina, mas aí é trans. Que operou. E aí, a partir desse momento, ficava um clima desagradável, eu cheguei até a ser ameaçada. Aí, com a ajuda de amigos, tal, conversando, eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu vou passar a ter orgulho. Tem até uma amiga minha, a Anne, ela é trans há mais tempo, uma pessoa super, assim, super cabeça, super legal. Ela mora em São Paulo. E ela também residia onde eu morava, né? Caiu o seu brinco. Caiu o brinco. Tudo bem. Esse brinco lindo, que você falou que queria estar com ele, Né, né? Mas você continua exatamente. maravilhosa. Obrigada. Então, Você não queria isso pra você e você entendeu que eu vi que a tua página no Instagram você coloca lá, sim, né? eu exponho diariamente. Hoje em dia eu exponho diariamente, né? Situações que eu vivo, situações da. Eu não digo que eu sou uma militante, eu não chego a esse ponto. Eu acho Mas que eu você é leve procuro, também, sabe? sim. O entorno, porque isso é uma coisa muito importante também, né? Existe o outro lado. Eu posso falar errado, mas não que eu não te aceite ou porque eu recrimine, mas é porque eu também tenho que aprender, né? Porque existe um processo de aprendizagem e às vezes a pessoa fica magoada, fica ofendida e o entorno fica já rígido, com medo, sai da normalidade. E com você, eu percebo que você também acolhe, porque existe o acolhimento mútuo. Sim, né? com certeza. Você sendo acolhida e você acolhendo a minha ignorância. Sim. É claro que a gente não pode navegar e se acomodar na ignorância, mas existe, né? Então isso é muito legal, essa leveza, né? Agora, esse processo de transformação, a gente diz que tem o floral, que é o walnut, que é o floral da adaptação para todas as novas situações que a gente tem na vida. Só que, além disso, a gente está falando o que me interessa aqui agora, nesse processo. Quando você virou a chave e disse, bom, então eu vou falar que eu sou trans, eu sou mulher trans. Como você se sentiu com esse detalhe do cara não aceitar ou tirar satisfação, te ameaçar? Como ficou a Andréia? Porque a gente está falando aqui, Andréia, e eu fiz questão de te dar voz, porque, para mim, você é um coração, como o meu coração, como o coração da Gabi, né? A gente é muito além dessa casca. Dessa casca, né? Como é isso? Como é que você trata essas questões de rejeição, né? Bom, foi um período de me ressignificar, né? Um assunto que era motivo de vergonha, de receio, hoje em dia eu trato com naturalidade e orgulho. A minha luta, assim, pode inspirar muitas pessoas. A minha caminhada pode, sim, trazer exemplo para outras pessoas. Hoje em dia eu vejo dessa maneira, de me desconstruir, né? E construir uma nova imagem, uma nova visão sobre a vida. Então, assim, foi como eu te falei ontem, tudo tem um porquê nessa vida, né? Eu fui cair o ano passado na rede estadual e eu trabalho com tantos jovens, tantas crianças, e eu não quero que os jovens de hoje em dia tenham a imagem que eu tive quando criança, né? Eu faço questão de expor a minha condição sexual, deixo todos muito à vontade, desde professores, gestão da escola, os alunos, para tratar sobre o assunto.
tirarem dúvidas. Mas você não é Porque... militante, você é leve. Então não vem como uma imposição, né? Como é que foi você chegar na sala de aula com as crianças lá? É a turminha de quanto? 11, 12 anos? É fundamental 12, então é de 6º a 9º ano, então varia de 11 até 14, 15 anos, né? Algo que uma professora comentou comigo outro dia, assim, na mesa do café, tinham vários professores e concordaram: Andréa, para nós você é mulher, ponto, não tem necessidade de você ficar reforçando isso, né? Eu falei: não, fulana, eu me vejo nessa função social de expor isso para os jovens, porque eu quero que eles tenham boas referências. A mulher, eu sou uma mulher trans, eu posso estar sim na rua fazendo programa, eu posso estar dentro da escola dando aula, posso estar em qualquer lugar que eu quiser, desde que eu prossiga meus estudos. Não te limita. Não me limita. A minha cabeça funciona de que maneira? Eu quero que esses jovens, né, e outras pessoas também entendam que a gente pode exteriorizar o que a gente tiver que exteriorizar, abrir, né, o nosso coração, ser o que a gente é por dentro e ainda assim ter uma vida dita como normal, né, como dentro dos padrões da sociedade. Ninguém precisa estar à margem da sociedade, né, por viver o que a gente é por dentro. E aí aconteceu o quê? Geralmente, quando eu trabalhei em 2 escolas aqui em Campinas, né? No primeiro semestre em uma, segundo outro, e continuo nessa mesma escola agora em 2023. Quando eu sempre cheguei, os alunos: nossa, que professora alta, professora bonita, tal. Quanto você tem de altura? 1,82. Bem alta. Mulherão. E aí, quando eu começo a conversar, quando eu a primeira bronca, falo alto, a voz, né? Infelizmente, eu ainda não fiz cirurgia de timbre, né? Que é a corda vocal. Pretendo futuramente. Então, a voz fica um pouco mais grossa. Aí, sempre um aluno começa a olhar para o outro, tal, que estranho. E aí, começam os comentários entre os alunos e os professores, né? Aí, eu sempre interajo com os professores primeiro, tal, pergunto o que eles acham. É tão respeitosa, eu acho isso muito legal. Né? Amorosa, né? Firmeza com amorosidade, né? A dupla perfeita. Todos os assuntos da vida, eles têm que ter amorosidade, respeito, independente de que área seja. Isso é básico. E independente também do que esses jovens recebem, né, informação. A minha preocupação qual é? Em tratar do assunto, como você disse mesmo, de maneira leve. E que a maneira que eles vão interpretar isso é muito importante. Aí eu chego sempre na sala e abro o assunto. Pessoal, é isso. Quem tem dúvida, perguntem, vamos interagir. Eu estou aberta se alguém quiser conversar particular. Enfim, e nessas conversas, né, que eu sempre tive, vários alunos acabaram se abrindo para mim, que sabem, né, existem outras questões aí deles. Eu gosto dos ambos os sexos, né, que é a bissexualidade, enfim. Você abre pra tem assuntos que... Você também faz a escuta amorosa. Isso. Eu me lembro que quando eu estava lá na faculdade, eu amava meus alunos, eu lembro que já virou o semestre, estava virando o semestre, um aluno veio, muito participativo, inteligentíssimo, ele sentou na sala e ele falou: deixa todo mundo embora. Aí todo mundo saiu, de noite, todo mundo já tinha ido embora. Ele falou: então, eu queria te dizer que eu sou gay. E eu me lembro que eu falei para ele: por que você está me falando isso? Porque eu não posso falar para minha mãe. E naquele momento, eu com 2 filhos, eu pensei: gente, eu nunca vou querer que meu filho tenha que contar para... Não, porque eu era super legal e tudo bem, mas ele não podia contar para a mãe dele, né? Que doloroso. E doloroso, eu entendo também a mãe, mas às vezes também a mãe ia receber bem. A gente tem que tomar cuidado, né? De achar que pode, a gente não pode ter medo. Mas eu acho que esse processo todo de transformação, quando a gente fala das deidades no yoga, né? Qual é aquela deidade que destrói tudo para construir de novo? É Shiva. Brahma é aquele que é o criador. Vishnu é o que mantém. E Shiva é aquele que transforma. É aquele que é a morte, a destruição para o novo chegar. Então, abre espaço para o novo chegar. Ganesha é aquele que ajuda a remover esses obstáculos nessa transformação. Então, coloca a luz nessa escuridão. Então, essas grandes transformações vêm em seguida com Ganesha, que é aquele que nos ajuda, né? Coloca
essa luz nesses obstáculos. Porque tudo isso doeu, né? A perda, Sim. o suprimir quem ela era, o não entender, né? Essa desconstrução de que eu sou mulher, eu não sou mulher, Claro. não me querem, me ameaçam, e agora como eu me posiciono. Um né? processo de transformação. Eu vejo assim que a Andrea não se perdeu dela, né? Isso foi a primeira coisa, né? Para ficar firme nesse propósito de transformação. E aí, ela falando, me vem uma palavra em sânscrito que se chama Satya. Satya é veracidade, é verdade. É a gente viver alinhado com a nossa verdade interna. Então, quando eu já tenho essa firmeza da gente entender qual é essa verdade, vem então essa responsabilidade de se manter nessa verdade, que é um trabalho, né? Um super trabalho que você traz com muita amorosidade. Essa verdade, nesse estudo também desse livro da Ana Beatriz, Felicidade, num dos estudos, eles mostram que as pessoas felizes são aquelas que entendem que elas estão alinhadas com a verdade delas, com o propósito delas. Enquanto elas não encontram isso, elas não ficam felizes. E você encontrou o teu propósito, né? Você está alinhada com a tua verdade. Isso é muito importante. É lindo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Sim. Hoje eu entendo que eu tenho essa missão, sabe? Que a minha história, ela pode inspirar muitas pessoas, eu posso contribuir também para aumentar a visão de mundo das pessoas, dos jovens principalmente, né, que é um público que eu estou aí lidando diariamente. E eu não quero, assim, que eu não quero, né, que os adolescentes, jovens tenham o passado que eu tive, né, de limitação, de, infelizmente, ter a figura da mulher trans apenas na esquina e tal. Hoje as mulheres trans ocupam lugares que... De voz, né? De voz. Nós temos a doutora Marta Rocha lá na sede da OAB em São Paulo. Nós temos várias deputadas transgênero, enfim. Para nós, então, é um motivo de orgulho. E isso eu quero contribuir, tá? Divulgar isso, né? Como eu disse, qualquer pessoa pode esterilizar o que for. E ainda pode, ainda assim, estar inserida na sociedade, vivendo normalmente. A flor de lótus, né? Você quer falar da flor de lótus? Porque a gente tem um aroma flor de lótus, né? Por que ela é amada na Índia? Ela nasce do lodo, né? A flor de lótus, ela nasce da impureza e ela nasce pura, ela nasce linda, branca. Tem até um mudra, que é Padma Mudra, que é o mudra da flor de lótus, que é a prosperidade, a abundância, né? Então, que veio daquele lodo, veio da impureza, mas ela nasce pura no meio do ambiente. Ela consegue, puro. Ela encara a sombra dela e volta para a luz, porque todos nós somos luz e sombra. Todos. Paz. Sim, Somos paz. Somos né? paz. Essa consciência de paz, de plenitude, a gente já é, né? E a flor de lótus traz muito isso, essa pureza. Que ela esteja dentro da gente. Essa né? consciência. Para seguir, circular na luz e na sombra. Sim. E a gente abraçar as nossas sombras. Todos nós temos. Né? Déia, que delícia te ouvir, que delícia esse compartilhar. E Gabi sempre tão adequada, sempre perfeita. Então, eu agradeço com todo o meu coração e fico emocionada, porque também tenho as minhas sombras que eu tenho tratado, né? E convido todos vocês para seguirem a gente nas redes sociais e aguardar os próximos episódios, porque aqui a gente faz tudo com muito amor. Obrigada.